Olá pessoal, mais uma vez estou aqui com vocês e hoje eu vou falar de um planeta chamado Grenpark e de um outro planeta chamado Nírio. O que quer dizer esses dois planetas? São planetas onde funciona o processo da desfragmentação do corpo de primeiro plano e segundo plano, onde a consciência é preservada, depois enviada através dos mundos para o processo reencarnatório. Hoje, nesse tema, sobre a reencarnação, é um fato que vai deixar muitas pessoas com a pulga atrás da orelha, principalmente as pessoas que são espíritas e que vêm estudando ao longo do tempo questões relacionadas sobre a roda da reencarnação. E aqui, em nenhum momento, eu quero mudar a sua maneira de ver o seu aprendizado, porque ele é seu, e eu tenho e devo respeitá-lo. Os meus relatos, eles não são baseados através de revelações da minha mente ou através de projeção astral. Os meus relatos com essas civilizações alienígenas, elas se dão de forma física, de forma verdadeira, onde eu posso ver, ouvir e entender tudo aquilo que me é passado. E de antemão, eu quero já acrescentar que ninguém é obrigado a acreditar em mim, ou muito menos praticar os meus ensinamentos, porque a verdade, ela existe, é dentro de você. E não é o Carlos Henrique, nem o Capitão Henrique, nem ninguém que vai tirar a verdade do seu coração. Como eu disse, eu me chamo Carlos Henrique, sou militar da reserva do Exército Brasileiro, tenho 37 anos de idade, servi na força com orgulho, honra e louvor. Sou natural de Belo Horizonte, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, de onde eu estou gravando mais um vídeo para passar aquilo que para mim foi um conhecimento e uma pedra maravilhosa de grande valor. E como eu disse, nada mais, nada menos, eu estou refazendo tudo aquilo que eu já fiz em um outro canal. Porém, agora eu estou refazendo no meu canal e explanando de uma forma mais vívida para o entendimento daquele que quer aprender. E como eu disse, eu não vim aqui para entrar em conflito com pessoas que são espíritas ou que acreditam em uma outra forma de reencarnação. Eu vim aqui para poder falar sobre aquilo que do qual me foi mostrado em forma física, palpável, e eu quero compartilhar unicamente com quem quer ouvir. Correto? Essa é a minha missão e até o fim eu vou estar explanando da melhor forma possível. De todas as minhas viagens que faço, em todas elas, sempre que eu sou levado para fora do planeta Terra, eu sou levado atrás de um portal que existe no lado oculto da Lua, e de lá chegamos ao sistema de Sírius, no planeta Galamiak. De lá eu recebo as instruções vindas de Agnachete, onde ela me diz para qual sistema solar nós iremos ir, para onde iremos ir. E nessa época, ela quis me mostrar como funciona a reencarnação,
porque eu teria que aprender sobre esse fato, sobre esse tema, que muitas das vezes é uma pulga atrás da orelha de muita gente. E quando eu fui levado nesse planeta, quando eu fui levado nesse sistema solar, eu fui levado em um planeta lindo e maravilhoso. E o seu sistema central é chamado Sistema de Grenabac. Nesse sistema existem 3 planetas feitos artificialmente, sendo que os 3 planetas têm o seu tamanho por igual. Todos os 3. Perfeito em sua extensão e em sua conexão. E quando eu fui levado ali, dentro da nave de Galamiak, dentro da nave da princesa Agnachete, nave essa que eu falei que tem a forma e o formato de uma traça, quando cheguei nesse sistema solar de Grenabac, ela me disse que o planeta tem o mesmo nome do sistema solar, Grenabac. E esse sistema solar de Grenabac, eu pude ver de dentro da nave para fora, observando toda a atmosfera desses 3 planetas, que eles eram planetas diferentes dos que eu havia conhecido, principalmente diferente do que o planeta Galamiak. E esses planetas feitos artificialmente, com o seu tamanho e a sua extensão por igual, eu pude ver que ele, nesse sistema solar, próximo a esses 3 planetas, orbita 3 sóis também, um para cada planeta, em uma conexão de sistema solar extraordinária. Sendo que para cada um dos planetas, como eu disse, existe um Sol. O sistema solar que eu vi de forma esplêndida, um sistema solar maravilhoso, extraordinário, um sistema solar que ele chega a ser a 7 vezes maior que o nosso sistema solar. E os seus sóis, os 3 sóis, cada um deles, são 12 vezes maior que o nosso. E cada planeta ele é 3 vezes maior do que a Terra. Planetas esses que eu falei para vocês que são artificiais. Eles, pelo que eu pude observar na época, os 3 têm o mesmo tamanho e têm a mesma cor acinzentada. Quem olha e está chegando nesse grandioso sistema solar consegue observar esses 3 sóis, esses 3 planetas, em um ciclo de órbita totalmente diferenciada, horário e anti-horário. Eu me lembro que perguntei a Agnachete, eu perguntei a ela o que se dava esse alinhamento glorioso e maravilhoso que estava diante dos meus olhos. E ela me disse assim: filho da terra e herdeiro de Sírios. Esse é um dos milhares de sistemas criados há 5,8 quatrilhões de anos. E existe em toda a cadeia do universo maior. E ela continuou me dizendo: vê esses sóis? Eles são fonte de energia que, ao sustentar cada um desses mundos que está à sua frente, mostra e energiza toda em sua magnitude que da qual te será revelada. Eu me lembro que ela disse que era para eu prestar atenção aos acontecimentos que viria a seguir. E mesmo ali eu observando aqueles 3 planetas, de cor acinzentada, semelhante ao metal. Eu sabendo que eram planetas criados de forma artificial, e que em cada sistema solar diferenciado
cada 3 ciclos de galáxias existe essa formação em uma conjunção solar trinitária, onde orbita 3 sóis. Eles constroem esses mundos, independente de existir outros planetas nesses mundos, eles constroem esse círculo que é para obter a energia desses 3 sóis para os seus maquinários, que vocês saberão logo adiante. Eu me lembro que eu continuei a observar, porque para mim tudo era novo, tudo era diferente. Como eu disse, vai além da compreensão humana. Tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu toquei, a maneira da qual eu fui recebido nesses mundos. E quando eu observava e encantado olhava para Gnachete com toda a sua beleza e olhava a aproximação das estrelas, dos sóis, dos mundos, dos sistemas solares, das galáxias e de toda a poeira cósmica, eu pude observar que eu vi 3 seres flutuando, um a cada um dos planetas citados. Ou seja, veio 3 seres do planeta. Eu me lembro, como se fosse hoje, que cada um trazia consigo um bastão semelhante ao cajado. E era grande e prateado. E eu lembro do seu brilho porque reluzia como o brilho dos sóis respectivos desses mundos. É o que me deixava muito mais maravilhado ao ver esses 3 seres humanoides. E eles, para vocês que me ouvem e gostam de detalhes, esses seres são diferentes de tudo que eu havia visto até então, inclusive na Confederação Galáctica. Eles são altos e magros. Eu me lembro que eles tinham e têm, né, um crânio muito alongado. Eu me lembro que eu não vi nenhum olho, nenhuma boca, nenhum nariz, nenhum ouvido. Eu lembro que eles ficaram do lado de fora, mas eles são muito grandes, gigantescos. E eles pararam, um de frente para a nave, o do lado para a esquerda e outro do lado à direita, do lado de fora da nave. E uma coisa que eu fiquei assim maravilhado e admirado foi quando a Gnachete os viu e fez reverência a eles. Eu, por minha vez, né, não conseguia encará-los pela sua magnitude e pela beleza deles, apesar deles não terem olhos, nem boca, nem nariz, mas o temor que encheu o meu universo interior fez com que também eu me reverenciasse a eles também. Eu me lembro que logo eu me prostrei como a Gnachete, e ela segurando nas minhas mãos, ela me disse assim: filho, não tenha medo, porque o que vê são os senhores deste mundo. Não tenha medo quanto à sua aparência, nem quanto ao seu tamanho. E eu me lembro que eles, de fora da nave para dentro da nave, falaram dentro da minha cabeça palavras que eu entendi como sendo bem-vindo, filho da prisão e herdeiro de Sírios. Não consegui falar mais nada. Nada. Mas a voz deles 3 falavam dentro de mim, na minha mente, em audível voz. Eu me lembro que a Gnachete olhou para mim e sorriu, e ela disse assim: vem e vê, porque é dado todo o entendimento e saberá como se nasce o homem e como ele recebe a sua chance de ser uma pessoa melhor, se assim ele desejar. Eu me lembro que eu não consegui reagir
nem falar nada, porque eu estava perplexo, quanto com a aparência dos 3 planetas, quanto com a aparência dos 3 sóis e quanto a aparência desses 3 seres. Eu me lembro que todos os 3 voltaram para os seus respectivos planetas de uma forma extraordinária. Então, a Gnachete seguiu somente um, lembrando que os 3 planetas têm o mesmo sistema que do qual vou narrar mais à frente, para vocês entenderem. E nós fomos no planeta que situava no meio de um círculo anti-horário em direção ao lado debaixo do seu Sol, né? E o que ficava no meio dos 3, tão lindo como os outros 2 da direita e da esquerda. E olhando da nave, quando estávamos descendo, na sua atmosfera artificial, naquele planeta criado para esse fim, eu não vi mar, não vi lagos, nem pântanos, nem animais, nenhuma vida vegetal. Eu via tão somente que toda a extensão territorial era tão sólida como o metal. Por isso, a sua aparência era acinzentada. E esse metal, ele era reluzente porque ele era muito polido. Eu lembro que quando a nossa nave pousou, eu vi colossais maquinários. Tudo isso eu vi e me espantei quando descemos deste maravilhoso planeta, deste maravilhoso sistema solar. Eu me lembro que quando pousamos em uma plataforma, antes que eu saísse da nave, eu tomei um comprimido. E em seguida vesti um macacão branco feito de um material semelhante à borracha, um polígono. E me foi dado o mesmo colar que me foi dado em Sirius, no planeta Galamiak. Esse colar foi colocado em meu pescoço e ele se fechou de uma forma tão maravilhosa que eu não sabia se eu olhava para fora ou se eu olhava para o meu reflexo com aquela roupa de uma tecnologia extraordinária e aquele colar que cobria somente as minhas narinas. A minha princesa Gnachete, ela não precisou usar essas coisas. Saí então da nave e fui recebido por toda aquela civilização de extraordinários geneticistas. Todos fizeram questão de me receber como se eu fosse um cidadão daquele lugar. A humildade, a simplicidade, o amor, o carinho, o afeto que eles têm vai além da compreensão humana de descrever. Eu não posso negar da forma que eles olhavam para mim. Todos, não alguns, mas todos que estavam ali naquele momento disseram em uma única voz: bem-vindo, filho da prisão, que é e já não será mais. Bem-vindo, herdeiro de Sírios, onde se assentam os 25 majestosos reis. Quando eu ouvi toda essa explanação, toda essa palavra, o meu coração ele se encheu de alegria. A minha mente, ela flutuava no espaço. O meu coração, ele se enchia e se enchia cada vez mais de tanta felicidade por estar sendo comigo compartilhado ali algo de tamanha grandiosidade. Eu me lembro que ali eu conheci a sala de reeducação. Essa sala, por sua vez, era onde as pessoas que iam ser desfragmentadas esperavam a sua vez. E essas pessoas que ali estavam nessa sala de reeducação,
que esperava a hora de ser desfragmentada, vinha de um outro sistema chamado Nero. Eu me lembro que eu acompanhei em um espaço de 2 dias, calculados em dias terrenos, algumas pessoas indo à grande cidade da vida. É tudo lindo, gente. Tudo maravilhoso. Esse lugar é tão grande e tão brilhante e puro que não contive. Eu me lembro que eu me perguntava sempre e perguntei a Gnachete. Eu disse, o que isso faz? O que é essa cidade? A minha amada princesa Gnachete, ela disse, esse extraordinário lugar é onde funciona a desfragmentação do corpo de segundo plano. O corpo que você tem agora é chamado de corpo de primeiro plano. E o corpo que pertence ao universo é chamado de corpo de segundo plano. Aqui é onde o corpo de segundo plano é desfragmentado e enviado entre as veias do universo Pai. Aqui, toda a consciência do que recebe a oportunidade de renascer no primeiro plano, que é esse que estamos, é mantida, mas seu corpo destruído. Quando eu olhei as palavras de Gnachete, eu entendi que aquilo se tratava de uma forma, de um processo reencarnatório. Porque naquele momento ali, eu fui incumbido de aprender sobre como funciona a reencarnação. E naquele momento extraordinário, fui levado em uma outra plataforma. Nesse lugar eu pude ver 12 pirâmides, 6 à direita e 6 à esquerda. Nunca vou me esquecer. Essas pirâmides são feitas da metade do começo para a metade de ouro e da metade para cima no final de cristal. Eu me lembro que em sua ponta existe uma pedra negra semelhante a uma pérola. Eu pude ver que quando a pessoa que passava por ali, dada a sua vez, ela quando caminhava por esse caminho entre essas 12 pirâmides, sendo 6 à direita e 6 à esquerda, eu me lembro que fazia um barulho, logo vibrava todo lugar, os maquinários colossais que existem naquele lugar, nesse maravilhoso planeta, gerava esse campo de energia que era trazido pelo Sol. E isso energizava o topo da pirâmide, que lançava um brilho azul claro, e assim que o corpo era desfragmentado por esse raio azul claro, o corpo de segundo plano, ele era desfragmentado em partículas. Essas partículas são armazenadas em uma esfera de berilo. Dentro da esfera de berilo, as partículas são conservadas em um óleo de grenaon, que é um óleo amarelo. Essa esfera é entregue à respectiva civilização dessa pessoa, conforme eu falei no vídeo anterior, sobre a civilização respectiva de cada um, que da qual o universo interior e exterior e a mãe natureza fará com que cada um conheça a sua civilização. Essa esfera é entregue a cada civilização, que corresponde àquela pessoa.
E essa civilização, por sua vez, passará a recodificar e codificar toda a consciência e todo o fragmento daquele corpo. Porque quando essas pirâmides elas são acionadas, o corpo de segundo plano ele vira pó. Ele some, ele desaparece. E fica só um monte de poeira, como se ele fosse cremado. Mas a consciência, que é o universo interior, ele se mantém vivo. E é armazenado dentro desse recipiente esférico do qual eu falei. Dado a isso, a essa pessoa, ela, por sua vez, a sua civilização respectiva, né, ela vem até o ventre de uma mulher que está para gerar um filho após a concepção sexual. A pessoa que está a gerar a vida no primeiro dia, a mulher recebe esse corpo desfragmentado e recodificado. Isso acontece enquanto a pessoa dorme. E esse fragmento, por sua vez, ele gera em seu útero e dá a forma da pessoa, a forma característica do qual aquela pessoa vai nascer naquela família. Então o que acontece? Após ser desfragmentado, você é colocado dentro de um recipiente esférico com um óleo que eu não tenho conhecimento específico para explanar. É colocado ali o restante do resíduo do seu corpo desfragmentado de segundo plano. Esse recipiente esférico é entregue à sua civilização. Como você desejou de livre e espontânea vontade reencarnar neste mundo, a sua civilização respectiva ela vai esperar o momento em que, não sendo uma pessoa dentro da família do qual você pertenceu em vida, mas sendo dentro de uma família da qual você tenha maior afinidade. Dali se dá todo esse processo. Eles vêm, após a mulher manter relação sexual com o marido, quando eles veem que o óvulo foi fecundado, eles derramam esse óleo sobre a mulher, o resíduo do corpo de segundo plano, para trazer a formação característica física do corpo de segundo plano. A consciência humana ela é preservada e isso faz com que gere a vida. A vida. E quando eu vi tudo isso, eu me lembro que eu não saí do lugar e perguntei: Agnachete, eu também passei por esse processo? Ela disse não. Ela disse que eu era uma partícula universal virgem, que é aquilo que eu falei no vídeo anterior. Que nós, muitos de nós, somos partículas de universo virgem. Outras são partículas de universo reencarnado. E como você sabe que você é partícula de universo reencarnado? Se você tem ou já teve aquela sensação que conhecemos como déjà vu, se você tem essa sensação, é porque você é um fragmento de universo reencarnado. Se você nunca teve essa sensação, é porque você é um fragmento de universo virgem. Ou seja, quem é fragmento de universo virgem está num único processo. Depois que eu fui orientado de tudo isso do qual estou falando e recebi todo esse ensinamento que a mim foi dado, naquele momento ali, eu disse: me dê um abraço. Ela e todos que estavam ali fez questão de se abaixar para me abraçar. E dali eu vi outras coisas que me foi dado.
Segredos que eu já disse outras vezes, eu não posso falar agora, porque são segredos para toda uma vida e são segredos, alguns deles, para minha própria vida pessoal. Então, passando isso, né, eu fui informado de como acontece o aborto. Eu disse uma vez, e vou dizer, você que é mãe, que talvez um dia ouça esse vídeo, não chore mais. Não é culpa do seu organismo jogar o feto para fora. Não é negligência sua, não é problema de saúde seu. O que acontece, que foi motivo de alarde para muitas pessoas, é o que eu vou falar agora. Vocês lembram de quando eu disse que o corpo é desfragmentado e a consciência é mantida viva? Pois então, gente, esse período, ele é um período de até 7 anos de idade, do qual essa pessoa que foi reencarnada é vigiada de perto. Por aqueles que conhecemos como observadores de nossa civilização respectiva de origem. Sendo assim, durante a gestação, se houver um pensamento daquela consciência da qual recebeu a chance de nascer de volta, e se esse pensamento for contra os princípios dos ensinamentos que ele recebeu num processo de oportunidade de reencarnação, foi aplicado lá, havendo esse pensamento, uma vez que eu disse que a consciência ativa do primeiro plano, que é esse que vivemos, para o segundo plano, que é aquele do qual conhecemos como morte, os observadores revogarem o seu nascimento pela inconsequência dos seus pensamentos, porque naquele momento aquela pessoa deixou os princípios da moralidade mesmo antes do seu nascimento, ela é retirada e não haverá mais para ela uma chance de nascer. Ela é um universo que passa a ser descartada pelo próprio universo Pai, que por sua vez destrói literalmente, como eu tenho afirmado. Por quê? Quando você vai do primeiro plano para o segundo plano, você recebe a oportunidade e a chance de se reencarnar, e você faz o voto do qual você vai cumprir a sua missão e pelo qual e o que você foi incumbido de fazer aqui, eu digo a vocês que se vocês não cumprirem aquilo que foi acordado para o processo da reencarnação, não ache você que você vai enganar tanto o universo exterior como a civilização respectiva sua, como a civilização respectiva do planeta Niro, que é o planeta onde funciona o processo de reeducação de todas as pessoas. Tudo isso eu vi, e vi o modo de que tudo isso funciona e de qual forma tudo isso funciona. Eu vi, como eu disse, toquei e fui testemunha palpável. Então, às vezes, quando acontece os abortos, que são abortos espontâneos, e a medicina diz para a mulher que aquilo foi porque ela não teve uma saúde bacana, da qual viesse fazer com que ela segurasse o filho, ou a ciência traz uma outra resposta, eu digo a você que o problema não foi a falta de cuidado ou de zelo que você, mãe, deixou de ter com o seu filho que estava no seu útero. Mas sim, aconteceu porque durante a gestação, a consciência ativa daquele ser que um dia te chamaria de mãe e te chamaria de pai, ele renegou a si mesmo e, por sua vez, foi melhor a interrupção desta gravidez.
Eu quero lembrar que nenhum fragmento de universo virgem ele é abortado. Nenhum. Ele nasce perfeitamente. O aborto, ele acontece e se dá somente para o ciclo reencarnatório, onde aquela consciência não quer aceitar ou acha que enganou a civilização e o universo exterior. E o universo, como já o julgou, sabendo que no passado ele era de uma forma e ele voltaria de uma forma pior, porque negou os conhecimentos que foi aplicado em Niro, o próprio universo ordena para que a sua civilização respectiva, daquela criança que ia nascer, a retire de uma forma que não venha prejudicar a mulher e de uma forma que seja explicado pela ciência como sendo culpa da própria mulher. Depois que eu vi tudo isso, eu fui levado a um outro sistema chamado Nírio. Esse lugar é totalmente vigiado, meus queridos, por gigantescas naves, e essas, por sua vez, são em forma de disco. Gigantesca. Lembro que eu perguntei à princesa Gnachete qual é o tamanho desses discos. Ela me disse, essas naves são as que buscam as pessoas que deixam o primeiro plano e são colocadas nesse sistema solar. O tamanho desses discos são de 33 quilômetros de diâmetro. Esse sistema solar é próximo de Aldebaran, que mais à frente eu vou falar de Aldebaran. Ele é composto, para você que está me ouvindo, esse sistema solar de Nírio, ele é composto de 46 planetas e um único Sol. E esse Sol ele é menor que o nosso Sol daqui, fazendo com que esses planetas de cultivação e reeducação seja de noites mais longas e frias. Todos deixam esse plano terreno, lembrando que não é somente na Terra, viu gente? Não é somente na Terra. Tem bilhões de outros lugares semelhantes à Terra que estão em um processo de desenvolvimento e que também foi colonizado por outras civilizações que colonizou aqui, como o nosso planeta foi colonizado por uma civilização pleidiana reptiliana híbrida, que conhecemos como Anunnaki. Nesse sistema solar de Niro, eu fui levado em todos os 46 planetas. E lá eu não vi nenhum tipo de tortura, nenhum tipo de jaula, nenhum tipo de fogo queimando as pessoas, não vi demônios, nem príncipe das trevas, não vi nada disso. Nesses planetas que fui, eu vi suas cidades lindas, maravilhosas, cidades que são suspensas no ar, vi seus lagos limpos, os animais com uma tipologia diferente dos da Terra, mas todos são separados em grupos. Mulheres, homens, crianças, idosos. Desses 46 planetas, vocês são educados. As pessoas que passam do primeiro para o segundo plano, que do qual conhecemos como morte, elas são reeducadas, com um grau correspondente à sua idade. Lembra que eu falei lá no começo que as naves, ou seja, os discos, dita pela princesa que são os que recolhem as pessoas até esse planeta, buscando entre os bilhões e os milhões de planetas existentes que passam pelo mesmo processo que a Terra. Então, para você entender melhor, quando morremos, primeiro para o segundo plano, quando cumprimos esse ciclo do primeiro para o segundo plano, vemos o nosso corpo de primeiro plano
e não nos ausentamos dele. Nós ficamos parados próximo ao corpo imóvel, até que essas naves, esses discos, possam, né, nos recolher. Todos que naquele dia deixaram sua vida de primeiro plano, isso pelo que me foi dito, pelo responsável por tal feito, tanto a Guinachete como a pessoa que nos acompanhava ali, que nos dava aquela instrução, ou propriamente me dava aquela instrução, porque a Guinachete já sabia. Todas as pessoas que morrem, seja no hospital ou seja em casa, o corpo de segundo plano, ele permanece imóvel, porque ele não tem capacidade de andar no espaço e tempo. O corpo de primeiro plano, ele é levado para que cuide dos procedimentos que tem que se cuidar para o enterro formal. Mas o corpo de segundo plano, que é o corpo pertencente do universo, ele permanece parado, imóvel, no mesmo lugar onde se sucedeu aquilo que conhecemos por morte. E somente às 21 horas exatas de cada dia, todos que naquele dia deixaram as suas vidas são puxadas por essas naves em forma de disco e levados embora. E foi dito que alguns recebem a oportunidade de voltar e através do sonho ou imagem podem ser vistos. Mas não existe esse negócio de alma penada ou alma perdida. Então, quando você chega e esse corpo seu cansa e vem sucessivamente aquilo que conhecemos por morte, após você morrer, você permanece nesse lugar. Depois que você é retirado desse mundo, que é o seu planeta, às 21 horas, você é levado até Nero e é colocado entre um dos 46 planetas. E lá vocês vão conhecer uma raça magnífica, maravilhosa, extraordinária, que tem o tamanho de 1,80 m. E a pele deles são pele de cor verde. E essa raça que habita aos 46 planetas de Nero é a raça da qual é responsável por conduzir o ensinamento a todos que chegam ali, de diversos sistemas dentro dos sistemas do qual Nero atende. E todos são levados por essa raça. E essa raça, como eu falei, são de seres de 1,80 m, com pele de cor verde abacate, tem a cabeça grande, olhos grandes, de cor azul ambar, mas não são semelhantes aos Greys, tá bom, gente? Eles administram esse sistema do qual eu falei para vocês. E quando eu estive em um dos planetas da seleção do sistema Nero, onde todos os 46 planetas têm o mesmo nome, Nero, para que haja um equilíbrio de igualdade no aprendizado e na aprendizagem, quando estive nesses 46 planetas, entre um deles, eu vi ali filhos da Terra, nossos irmãos terrenos, que passaram do segundo plano e estavam sendo reeducados e ensinados em um ensinamento de plena consciência. Eu pude ver ali homens, mulheres, adolescentes, crianças sendo levadas em uma limpa e grandiosa lagoa. E lá eles eram levados e lavados em uma limpa água. E todos
eram colocados em um sono calculado, ou seja, você chega em um dos planetas, você é despido da sua vestimenta de segundo plano, você é lavado nessa água limpa desse lago e você é colocado em uma câmara com sono calculado. Eu vi que aqueles que do primeiro plano foram pessoas ruins, exemplo, assassino, estupradores, pedófilos e pessoas de todas as eras, essas ficavam em um planeta. Esse planeta era um pouco mais afastado do Sol. Ele era um pouco escuro, era um crepúsculo meio escuro. Mas eu não vi nessas pessoas correntes, não vi elas sendo chicoteadas, não havia fogo, nenhum tipo de tortura. A única tortura desses que estavam ali, por esses crimes, era a tortura do arrependimento. Todos eram colocados sentados. Todos. E todos recebiam tratamento psíquico. Todos recebiam o que era verdade. Os que tinham maior culpa não conseguiam aceitar a chance de nascer novamente. Outros queriam a chance. Foi-me dito por aquele que estava ali, naquele lugar. Sabe? Que estava representando as respectivas civilizações que ninguém pode alcançar o terceiro plano e daí por diante sem antes nascer novamente. Ou seja, você é o primeiro plano, passa para o segundo plano. Se você não quiser a oportunidade de renascer, tudo bem, você não vai renascer. Só que também você não vai ficar andando para lá e para cá no planeta. Você vai ser colocado em uma outra câmara. Nesta câmara você vai hibernar por 900 anos. O próprio universo e o seu fragmento se limpará por completo. Você terá um novo fragmento, mas não será um fragmento virgem. Mas você será um fragmento recodificado, recondicionado. E não vai haver em você mais ali lembrança alguma após esse sono de 900 anos. Mas para as pessoas que querem consertar aquilo que fizeram ou acham que é necessário vir para poder falar, para poder ensinar, para poder ser diferente, essas pessoas vão estar ali por um período do qual elas mesmas serão responsáveis pelo tempo do qual ficarão ali. Se o seu aprendizado for rápido, rapidamente você vai se reencarnar. Se o seu aprendizado for demorado, haverá então a demora na sua reencarnação. Para você passar por terceiro plano, que é o plano da consciência superior, esse plano é o plano que já entra a sua civilização respectiva. Se a sua civilização respectiva quiser e julgar que você faça por merecer, após a sua morte de partida de primeiro para segundo plano, você é levado direto para o terceiro plano. Nem em Miro você passa, se assim a sua civilização quiser. Do contrário, ninguém pode alcançar o terceiro plano. E quando você passa direto e é feito o pré-julgamento da sua própria civilização, você vai para o sistema solar de Grenabach, você vai ser desfragmentado, a sua consciência preservada, e você nascerá ou em um útero, dependendo da sua civilização, ou em um laboratório, dependendo de sua civilização. E a sua consciência será permanecida, ela será mantida. E isso sem problema algum. Tanto se a sua civilização respectiva quiser, ela pode lhe fazer isso. Por quê? Que ao viver no seu planeta de origem,
junto com a sua civilização que te adotou entre as estrelas, é necessário que você tenha a mesma aparência física. Por isso é necessário você nascer em um corpo semelhante ao deles, porém com uma consciência terrena. Porque você vai colaborar com o crescimento de outros mundos. Como eu disse, né, eu vi as pessoas tão físicas, tão reais como aqui, neste primeiro plano, como pode se tocar. Eu vi pessoas do primeiro plano darem gargalhadas, chorarem por estar indo de volta e reencarnar suas novas histórias, as suas novas vidas. Elas voltavam do segundo plano, mas com a consciência do segundo plano no primeiro plano. O que isso quer dizer para você que deve estar se perguntando? Vou dar um exemplo. A pessoa que matou o seu próximo, quando retorna ao primeiro plano, ela nasce em uma família próxima àquela que a qual ela, por sua vez, a prejudicou. Ela vem e nasce na família próxima a essa família. E ao crescer, a pessoa, ela cria uma amizade com aquela família e ela vem e ameniza o sofrimento, sendo amigo íntimo do pai, da mãe ou do irmão. Tudo isso que eu estou falando para vocês neste dia, nesta data, eu tenho para mim como a verdade absoluta, porque eu não posso e nem vou negar nada do que eu vi, nada do que eu toquei, nada do qual foi compartilhado comigo entre as estrelas. É difícil acreditar? É difícil. Eu te entendo, eu te compreendo, porque é difícil mesmo. Mas quando você vê tudo que eu vi, quando você experimenta tudo que eu experimentei, quando você se compartilha e se permite aprender, você olha para dentro de si e você fica muito feliz porque você foi levado a um planeta. Você foi levado fisicamente, você viu, então você não pode negar, porque esse é o seu testemunho. E todas as vezes que das quais eu sou levado para fora do nosso sistema solar, para fora do nosso planeta, todas as vezes que sou levado em mundos diferentes, que dos quais eu com maior prazer vou compartilhar com quem quer ouvir, ir nesse planeta, Grenapak, não foi diferente. Ver um planeta artificial, um sistema onde existe somente esses 3 planetas e um Sol para cada um dos planetas, e ver maquinários colossais, gigantescos, perfeitos, extraordinários, a energia daquele Sol, através de uma tecnologia superior ao entendimento e à compreensão humana, houvesse a desfragmentação de um corpo, mantendo-lhe a consciência, dando a oportunidade daquela pessoa, daquela vida, renascer novamente. E quando você é levado em outro sistema chamado Nírio, e vê diante dos seus olhos, olhando de dentro da nave, aqueles colossais 46 planetas em um circo único, sistemático solar, e você vê um único Sol, menor do que o seu Sol. E você vê aqueles seres extraordinários, perfeitos, ensinando tanto pessoas que foram do nosso planeta, como pessoas que vieram de outros sistemas dentro dos sistemas atendido por Grenapak e por Niro. E tudo aquilo sendo real para você, sendo verdadeiro,
onde você testifica e dá o seu próprio testemunho, não tem como você negar, a não ser que você seja covarde. É por isso que eu estou dizendo para você que tudo isso que eu estou dizendo é verdade, é real. E vai contra a opinião de muitas pessoas que queiram confundir o meu relato como sendo ufológico, pois não é. O meu relato é a verdade que eu vi e me foi mostrada, em corpo físico, não através de uma projeção astral. É por isso que eu disse e vou ressaltar inúmeras vezes que ninguém precisa acreditar em mim ou me ver como sendo uma nova religião, porque não sou. Quem quiser e tiver vontade, me veja como um amigo. Como eu disse, você vai ver vários vídeos aí relacionados à minha pessoa, onde levantam falsos testemunhos contra mim. Se dê a oportunidade de se conhecer e me conhecer. Defeitos, todos nós temos. Julgamentos, todos nós atribuímos de forma voluntária. Mas ninguém vai tirar toda essa verdade do meu coração, ninguém vai apagar de mim tudo aquilo que eu vi, ouvi e experimentei. Você poder ver uma criança nascer, e essa criança, quando nasce, você vê que na sua mente ela é um fragmento de universo, seja virgem ou seja reencarnado, você começa a fazer as perguntas, você começa a conseguir as respostas para as suas perguntas. Eu tive a oportunidade de ver o meu tio Pedro, que morreu há um tempo atrás, ser reencarnado em uma criança que nasceu no berço próximo à minha família. E quando eu fui ao encontro dessa criança, eu olhei nos olhos dela e mentalmente eu sabia que era o meu tio Pedro que ali estava reencarnado. E hoje eu sou o padrinho dessa criança, ou seja, eu sou padrinho do meu tio de uma vida passada. Porque como ele passou do primeiro para o segundo plano, já conta para ele como vida passada. E no momento que eu vi as pessoas estarem fisicamente, materialmente colocada no mesmo lugar sem poder se locomover, eu me lembro que nesse espaço onde eu estava aprendendo tudo em Grenapak e tudo em Miro, através da dimensão espaço e tempo e das camadas universais e das paredes do universo, eu fui levado até a cidade de Santa Catarina, onde eu presenciei a morte de um jovem. Ali eu me lembro que eu vi a Força Militar Estadual, a Força Militar Municipal e vi a Força Policial Jurídica. E vi quando eu encostava ali o rabecão para buscar aquele corpo de primeiro plano. E eu olhava para ele que estava em pé, aquele corpo de segundo plano que acabou de deixar aquela vida, e ele olhando para a Guinachete assustado com o tamanho dela e com a beleza, olhava para mim sabendo que eu era humano igual ele, semelhante igual ele, diferente de Agnachete. Ele, olhando para mim, ele não compreendia por que ele não conseguia se mover. E Agnachete me disse, ele não pode se mover porque ele não consegue andar no espaço e nem no tempo. Mas quando ele for para Nero, ele vai receber a sua recodificação. E quando ele receber a sua recodificação, ele vai poder atravessar as esferas do espaço e tempo.
Eu lembro que a Gnachete trouxe para ele palavras de consolo, e ele ficou calmo. E quando deu exatas 21 horas, eu olhei para os céus e vi uma nave gigantesca e uma luz tão forte, tão palpável, tão material, tão sólida, tão real, começou a abduzir aquele corpo que passou a ser um corpo de segundo plano. E levou esse corpo para dentro da nave, e também me levou e levou a Gnachete. E lá eu vi milhares de pessoas que tinham deixado o nosso planeta Terra na noite anterior, após as 21 horas, e na noite, e durante o dia, no qual pertencia aquele momento até as 21 horas. E novamente fomos até Niro. Eu vi essas pessoas sendo conduzidas e sendo adormecidas e sendo acordadas e recebendo toda a instrução do qual elas necessitaram receber. Eu também vi pessoas que passaram do primeiro plano direto para o terceiro plano e nascendo na sua civilização respectiva com sua característica correspondente física, humanoide. Eu vi com os meus olhos fragmentos de universo que traíram a confiança do universo Pai e da Mãe Natureza e da sua civilização respectiva sendo jogadas e descartadas dentro da boca preta, que conhecida por nós chamamos de buraco negro. Tudo isso eu aprendi, tudo isso eu vi, tudo isso me foi dado a conhecer por Gnachete e por todos aqueles cidadãos que dos quais estavam ali para me fazer compreender a veracidade de toda essa informação. Eu disse por diversas vezes que é muito difícil, e eu compreendo que é muito difícil acreditar, porque é muito difícil. Mas procure dar a oportunidade para você mesmo descobrir a verdade através do seu universo interior, através da conexão com a natureza. E você só vai saber se você é um fragmento reencarnado a partir do momento que surgir em você aqueles déjà vus, ou seja, aquelas lembranças de situações das quais você acredita ter vivido e que faz parte do momento vivo, onde você diga, opa, parece que eu já tive essa sensação, isso é um déjà vu. Então isso indica que você é um fragmento reencarnado. E quando você não tem esses déjà vus, é porque você é um fragmento virgem do universo. Não é necessário se culpar, não é necessário ter medo, porque muitas coisas, o mundo e toda a ciência e todos os tipos de crença, em muitas das vezes, esconderam de nós, nos fazendo sermos totalmente desfavorecido, desmerecido desse tipo de conhecimento. Mas quando eu olho para a Gnachete, quando eu olho para a Confederação Galáctica, quando eu olho para os mundos, quando eu olho para mim mesmo, eu dou o valor do qual eu tenho que dar e atribuir a todo o ensinamento que a mim foi dado. E você deve estar se perguntando, poxa, você é um privilegiado. Não, não sou. Todos têm o direito de ser contactados pelos nossos senhores e irmãos das estrelas.
Eu fui contactado através de um momento ruim da minha vida onde eu sofria de câncer e fui curado. E eles enxergaram em mim a coragem de dar a minha cara a tapa para falar tudo aquilo que para muitos é loucura e é mentira. Mas independente de você acreditar ou não nesse processo da reencarnação, independente de você acreditar na veracidade das minhas palavras ou não, isso aí é um problema pessoal seu. Nem eu, nem ninguém vai te culpar por isso. Porque é um direito seu acreditar ou não. Mas eu não posso ser tolo de negar aquilo que vi, aquilo que ouvi e aquilo que aprendi. E jamais negarei. Jamais. Jamais. E repito quantas vezes for necessário. Jamais negarei o meu testemunho, porque ele é verdadeiro. Para você, pode parecer mentira, pode parecer ficção, invenção. Para mim, é a absoluta verdade. Eu vi como funciona o desfragmento do corpo, a conservação da consciência, como funciona o nascimento de um novo corpo e como a consciência é preservada até os 7 anos de idade. Eu gostaria só de explicar uma coisa. Você já viu uma criança, talvez até seu filho mesmo, conversando sozinho? Aí você pergunta à criança, com quem você está falando? Ele diz assim, não, é com meu coleguinha imaginário. Em outras horas, ele diz assim, não, eu não estou falando com ninguém não. Na verdade, ele está falando sim. Não com seu amigo imaginário, mas ele está recebendo instruções da sua civilização e da civilização que habita em ele. Porque talvez em algum momento, após o seu nascimento até os 7 anos de idade, ele quis fugir dos princípios que do qual foi dado a ele em Nero. E para o zelo e manutenção da ordem do universo, você vai encontrar o seu filho conversando sozinho, brincando sozinho e falando que tem um amiguinho assim, assim, assado. Não esquenta. Na verdade, é porque ele é privado de falar com você toda a verdade que do qual foi mostrada a ele. Então é só você parar, pensar e analisar. Que você vai ver que em tudo que eu falei, até o momento, tem fundamento. Para você que é espírita e não compactuou com aquilo que eu aprendi com a Gnachete, com aquilo que eu aprendi em Grena Park, em Nero, tudo bem. Fica com os seus estudos, fica com o seu ensinamento, com a maneira que você vê a reencarnação. É um direito seu. É no que você crê. Aqui, eu apenas estou falando e expondo o que me foi mostrado em corpo físico, não através de sonho, nem através de loucuras psicóticas, mas através de uma escolha do universo, da Mãe Natureza, da Confederação Galáctica e dos que habitam em Sirius, no planeta Galamiak. Eu finalizo aqui agradecendo a todos que ouvi esse vídeo. Gratidão pelas críticas, gratidão pela compreensão, gratidão por tudo. E mais, muitos se perguntam, Henrique, e essa imagem dessa moça aí, o que ela é? Essa moça, gente, ela representa a princesa Gnachete. Ela representa tão somente 30% do que a Gnachete verdadeiramente é. Essa foto é de uma atriz de uma série chamada The Fans, me parece, de Fans. E essa série, essa personagem, ela interpreta uma alienígena. E quando eu estava pesquisando no Google,
sobre alienígenas, as características, para que eu pudesse dar uma maior ilusão de como eles são, uma das imagens que eu achei e mais próxima de Agnachete foi a dessa princesa, dessa atriz, dessa que também é uma filha das estrelas. Eu uso ela como um avatar, somente como apresentação e representação daquilo que do qual eu estou falando para vocês. Para quem já me conhece, sabe que isso é apenas uma regravação dos vídeos que outra hora eu fiz, que estou fazendo e refazendo de pouco a pouco. É que nem eu digo, ninguém é obrigado a acreditar naquilo que eu falo, e eu não quero ninguém me seguindo. Eu quero pessoas que me ajudem a somar, pessoas que tenham interesse em aprender. Eu deixo na descrição do vídeo, logo abaixo, o link do meu Facebook, do meu grupo no Facebook e do meu canal. Se você achar viável, pode ter certeza que aqui você vai aprender muita coisa. Se você não achar viável, eu te sugiro a não perder o seu tempo ouvindo o que eu tenho para falar. Porque eu acho que você que vai me ouvir e criticar é inteligente o suficiente para não perder o seu precioso tempo. E para as pessoas que têm interesse em aprender, eu estou aqui e vou falar e deixar postado os 1983 planetas que dos quais eu fiz, que dos quais eu fui, que dos quais eu vi. Planetas esses que dos quais me fez saber toda a verdade e eu fiz fazer por merecer esses planetas o recebimento da verdade para compartilhar com vocês a verdade. Eu fiz nesses 1983 planetas amizade, eu fiz nesses 1983 planetas amigos de verdade, que dos quais me visitam periodicamente, me proporcionando palavras, entendimento e me convidando para voltar em suas moradas novamente. É por isso que eu sou grato e digo, nunca deixe de conectar o seu universo interior ao seu universo exterior e nunca deixe de falar com a natureza, com os seus elementos e buscar dentro de você a verdade que é para a sua vida. Eu agradeço mais uma vez, agradeço por mais um vídeo, agradeço por mais pessoas que estão ouvindo. Um abraço para todas as pessoas do meu Facebook, para todas as pessoas do meu grupo. Um abraço bem apertado ao coração de todos. Gratidão por tudo, tudo mesmo. E relacionado a perguntas em relação a esses 3 vídeos que dos quais eu estou refazendo, eu sugiro que vocês que tiverem algum tipo de pergunta a fazer, até no Facebook, me façam uma pergunta que eu vou ter o prazer de responder a todos vocês em um vídeo próximo. Peço a compreensão de todos, a colaboração de todos, porque independente do áudio ficar bom ou não, eu estou aprendendo agora. Então, se você tem uma pergunta a me fazer, pode ir no meu Facebook, me faça a pergunta. Em um vídeo próximo, eu vou selecionar a sua pergunta, vou responder a você da melhor maneira possível. E quanto ao ter desativado os comentários em relação aos vídeos que eu faço, foi para que eu não perdesse o meu tempo excluindo comentários impertinentes de pessoas que das quais vêm criticar o trabalho. Então, para que eu não perca tempo, eu desativei os comentários justamente para que eu não venha me confrontar com a trollagem, vamos dizer assim, dessas pessoas. Então,
Por isso que em todos os vídeos os meus comentários vão estar desativados. E se você quiser uma resposta, pode fazer no meu Facebook ou na página do meu grupo. Eu vou estar separando todas as perguntas e por vez eu vou estar falando o nome da pessoa, a pergunta a mim atribuída e você terá a sua resposta. Gratidão mais uma vez pela compreensão. Então eu finalizo aqui esse vídeo agradecendo a minha amada princesa Guinachete, ao meu amado príncipe Zamaniel, ao meu amado príncipe Armetoliel, ao meu amado príncipe Atilio, ao meu amado príncipe Mereconoab e a toda a Confederação Galáctica. Gratidão por você ter ouvido e obrigado por ter aprendido mais um ensinamento vindo das estrelas. Beijos enormes no coração e até o próximo vídeo.